O Egito é uma civilização famosa em toda a história. Sua civilização é tão vasta que ainda hoje encontramos artefatos inesperados e surpreendentes que estão ligados à sua grandeza. Mesmo pensando que já sabemos tudo sobre os antigos egípcios, à medida que continuamos a explorar as areias do tempo, em vez de encontrar respostas, encontramos mais perguntas. Recentemente, foram descobertas 20 coisas muito estranhas no Egito, incluindo um misterioso túmulo de uma criança e 142 cães em obras de arte futurísticas. No número 20, encontramos pinturas do zodíaco no coração do Alto Egito, a 57 quilômetros ao sul de Luxor, no majestoso Templo de Esna. Este templo já foi o epicentro de culto dedicado ao deus com cabeça de carneiro, considerado a divindade da fertilidade. Encontrar símbolos egípcios nas paredes do templo era comum, mas surpreendentemente, também havia representações do zodíaco. Para os entusiastas da astrologia que estão assistindo a este vídeo, pode ser interessante notar que especialistas em observação de estrelas descobriram representações de planetas como Júpiter, Saturno e Marte. Além disso, as constelações utilizadas pelos antigos egípcios para medir o tempo também foram identificadas. Curiosamente, o zodíaco não era originalmente uma tradição egípcia. Os especialistas acreditam que, durante o auge do reino ptolemaico, fundado por um dos generais de Alexandre, o Grande, o Egito foi influenciado pelos gregos. Esse período pode ter marcado a introdução do zodíaco à civilização egípcia e, surpreendentemente, tornou-se incrivelmente popular. Desde túmulos até cerâmicas, os signos do zodíaco e horóscopo tornaram-se ubíquos. Se você aprecia a astrologia, pode até reconhecer símbolos do zodíaco no Templo de Esna. Mas antes de continuarmos, tem um pequeno desafio para você que vai levar apenas 5 segundos. Deixa seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações e faça parte da nossa comunidade de curiosos. Feito isso, vamos prosseguir. No número 19, uma criança foi enterrada junto com 142 cães na vasta paisagem desértica do Oasis, a apenas 96 quilômetros ao sul da movimentada cidade do Cairo. Arqueólogos descobriram algo surpreendente nas profundezas de uma acrópole: os restos mortais de uma criança de 8 anos, acompanhados por uma companhia bizarra. A criança foi colocada para descansar não apenas com um, nem dois, mas 142 cachorros. Sim, você ouviu certo, 142 cães. Isso sugere uma conexão profunda entre a criança e seus companheiros caninos. Na antiguidade egípcia, era bastante incomum enterrar um grande número de cães junto com uma criança. O papel que o menino desempenhava para os cães e a razão exata de suas mortes são mistérios. No entanto, os especialistas encontraram algumas pistas que podem nos ajudar a desvendar a verdade sobre esse evento bizarro. Uma das coisas mais estranhas sobre esse enterro foi o fato de um menino ter uma bolsa de linho enrolada em sua cabeça, algo incomum no contexto egípcio. Além disso, os arqueólogos descobriram vestígios de argila azul nos restos dos cães. Após uma inspeção mais detalhada, perceberam que essa argila estava frequentemente associada a reservatórios no Antigo Egito, levando os especialistas a teorizar que uma inundação catastrófica poderia ter sido a causa da morte simultânea desses animais. Se isso for verdade, é verdadeiramente trágico, pois os cães e o menino estariam incrivelmente assustadores em seus últimos momentos. No número 18, discutimos os ferros de marcação egípcios. Entendemos mal os antigos egípcios por muito tempo. Por exemplo, pensávamos que as pessoas escravizadas eram a força principal por trás da construção das grandes pirâmides. No entanto, pesquisas recentes revelaram que, de fato, trabalhadores remunerados e respeitados foram responsáveis por completar essas majestosas estruturas. A escravidão, no entanto, era uma realidade cruel no Antigo Egito, e recentes descobertas sugerem que ela era ainda mais brutal do que se pensava inicialmente. Os egípcios antigos marcaram não apenas seu gado, como se pensava, mas também outras criaturas, como revelado por ferramentas de bronze de 3.000 anos encontradas. Essas ferramentas, usadas entre 1292 e 656 a.C., são notavelmente pequenas em comparação com as modernas marcas de gado, medindo cerca de 1/3 do tamanho. A significância disso reside no fato de que marcar um bezerro com uma ferramenta tão pequena tornaria a marca menos perceptível à medida que o animal crescesse.
Os antigos egípcios usavam esses pequenos ferros de marcação para marcar não apenas o gado, mas também, de acordo com pesquisas recentes, possivelmente pessoas escravizadas. Enquanto muitos acreditavam que isso significava tatuagens, o novo estudo sugere que poderia indicar a prática de marcação, conforme sugerido pelos textos antigos. Esses textos tendem a favorecer o termo branding em vez de tatuagem, e ambas as práticas alteravam o corpo, mas com diferentes conotações, uma indicando propriedade, enquanto a outra possuía tons religiosos e decorativos. Curiosamente, o design dessas marcas de bronze compartilha semelhanças com aquelas usadas no século XIX pelos europeus que escravizavam indivíduos africanos. Isso destaca os tempos sombrios da história que certamente existiram. No número 17, arqueólogos recentemente encontraram dezenas de múmias de gatos em um túmulo antigo datado de 4.500 anos, localizado nas profundezas de Saqqara. Este túmulo não apenas continha algumas das mais preciosas relíquias mumificadas de gatos, mas também era surpreendentemente incrível, abrigando 100 estátuas de gatos feitas de madeira dourada e uma estatueta de bronze de Bastet, a deusa dos gatos reverenciada pelos egípcios. Entre as múmias felinas, havia também uma coleção rara de escaravelhos mumificados, outro símbolo venerado no Antigo Egito. A prática de mumificar animais, especialmente gatos, era comum, pois esses animais eram profundamente respeitados na sociedade egípcia. Acreditava-se que, ao serem mumificados, os gatos acompanhariam seus donos na vida após a morte. Além disso, essas criaturas mumificadas eram consideradas fontes de alimento e símbolos de grande além. Essa descoberta, no entanto, assume uma reviravolta sombria. Se você está ansioso por mais revelações em Saqqara, pode haver mais surpresas no futuro, já que os arqueólogos continuam explorando tumbas nesta cidade da morte, ansiosos para desvendar seus segredos. No número 16, Baleia no meio do deserto. Exploramos o Deus da morte em uma perspectiva incomum. Imagine uma época há 43 milhões de anos, quando uma baleia, não confinada às vastas profundezas do oceano, podia perseguir presas tanto debaixo d'água quanto em terra. Isso soa como algo saído de um filme, mas paleontólogos no Egito descobriram os restos de uma criatura extraordinária, uma baleia ameaçadora com 4 patas, tão imponente que foi nomeada de Anubis, em homenagem ao deus egípcio da morte. Sim, você ouviu corretamente, uma baleia chamada em homenagem ao deus da morte. O próprio nome sugere o quão formidável era essa criatura. Imagine um animal de 3 metros de comprimento, pesando 590 quilos. Essa fera não era a típica baleia gigante conhecida hoje. Os pesquisadores ficaram maravilhados ao descobrir suas poderosas mandíbulas equipadas com dentes incisivos e caninos projetados para agarrar presas, incluindo crocodilos e filhotes de outras espécies de baleias. Os fósseis do Fomius anubis foram encontrados na depressão do Egito, uma área rica em fósseis marinhos. Embora tenha sido inicialmente descoberto em 2008, somente recentemente um estudo detalhado revelou as profundezas de sua natureza predatória. Você pode se perguntar por que uma baleia precisaria de pernas. A história nos diz que as baleias oceânicas modernas têm ancestrais mais versáteis. O mais antigo conhecido, a baleia Pakicetus ataki, ostentava 4 pernas e habitava perto do atual Paquistão cerca de 50 milhões de anos atrás. Essa descoberta não apenas apresenta uma visão de uma baleia monstruosa do passado, mas também lança luz sobre a incrível jornada evolutiva,